Recording is on. Entendi, quando é assim, porque começou. Então, boa noite a todos, graça e paz. A Deus abençoe a vida dos irmãos em nome de Jesus. Né? Todos escondidos hoje, todos meio no culto, mas tá bom. Hoje tenho certeza que vai ser um momento abençoador, um espaço, uma aula abençoada em nome de Jesus, eu creio nisso, tá? Essa é a minha oração, esse é o meu propósito, esse é o propósito nosso e desse trabalho também, tá? Bem mais que um estudo, né, bíblico, né, mas um momento assim de discipulado, um momento assim de um bate-papo, realmente de um espaço onde muitas vezes a gente procura e às vezes a gente acaba não encontrando. Então, vou fazer desse espaço aqui exatamente esse lugar. Tá legal? E eu vou colocar aqui a referência do versículo bíblico que a gente vai começar nessa aula de hoje. Tá? Colocar em duas versões, a versão que normalmente eu utilizo, a versão King James também, né? Questão de colocar nessa versão aí. Tá? E, beleza? Então vamos lá. Qualquer comentário, qualquer coisa, tá bom? Você pode se manifestar. Você pode se manifestar, tá bom? E a gente vai parar, tá? Para a gente estar comentando sobre isso que você supostamente vai estar expondo. A Maria não pôde estar conosco hoje, ela saiu, né? Então, minha esposa, a Ana Paula, então ela não vai estar com a gente hoje, mas é bom se outras pessoas estivessem, ou estiverem, ou quando eles estiverem, vai ser muito bom. Mas, irmãos, entrando aqui na nossa aula de hoje, tá, hoje deixar registrado dia 13 de 3, né? Dia 13 de março de 2026. Hoje nós vamos estar dando início a esse bate-papo aqui já diretamente no versículo de número 5 do capítulo de número 1 do livro de Apocalipse. Tá? Eu separei bastante versículos aqui, muitos versículos mesmo, talvez na apostila ou não. Do capítulo 1, que eu vou passando capítulo por capítulo, tá? Só lá no final que eu vou te passar ela toda já montada. Mas ah, eu coloquei aqui bastante versículos bíblicos, vários, para a gente estar comentando assim, extras, particulares, pessoais. E vamos aí, tá baixo o volume. Mas o meu aqui não tem volume. O meu não tem volume. O meu é direto, som. Deixa eu ver se esse volume é o volume daqui, ó. Melhorou? Eu achei que esse aqui fosse de retorno. Deixa eu só ver algo aqui, irmão. Tá, entendi. Desculpa. Tá. Eu liberei errado aqui, eu liberei. Tá, agora sim. Tá. Você tá pegando o áudio lá do notebook que tá lá embaixo. Agora melhorou, né? Agora tá normal. Tranquilo, eu só não estava conectado ele. Agora conecta tranquilo. Eu acho que tá normal. Então, comentando, irmãos, eu coloquei, eu acrescentei bastante versículos bíblicos que têm relação com aquilo que a gente vai estar comentando hoje, tá bom? Então, várias coisas hoje a gente vai procurar confrontar, assim, né? Com o Evangelho, realidade de hoje, sistema, enfim. Vamos lá, vamos para a nossa aula, para o nosso bate-papo. Beleza? Vou fechar uma página aqui. Tá, só que eu não posso tirar aberto. Tá bom. Então, irmãos, o versículo bíblico, como eu comentei, coloquei em duas versões. Eu vou ler aqui a versão que normalmente uso, né, de costume aqui, está escrito assim. E de Jesus Cristo, falando aqui sobre Jesus, né? João ser a testemunha, né? Falamos semana passada, né? João era testemunha, porque foi mostrado para ele coisas do futuro, né? Então aqui só que está falando também de um outro testemunho, que é Jesus Cristo. E eu comentei só para trazer a gente para o cenário, né? Eu comentei que quando falou sobre João sendo testemunho, não falou sobre testemunho fiel. Tá? Não comentou sobre isso, tá bom? E a fidelidade no homem, né, ela não se encontra, na verdade, né? A fidelidade no homem, ela não se encontra. O homem, ele é falho, por mais que seja um cristão, irmãos, ele é falho, tá? Você pode ter certeza disso, tá? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso também.
Mas quando vai se referir a Jesus Cristo, olha só, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel. Olha só, veja só. Dá uma ênfase para a fidelidade de Jesus, né? O primogênito dentre os mortos e soberano dos reis da terra. Já diz muita coisa aqui. Aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Daqui a pouco a gente vai comentar um pouco sobre o fato de Jesus ter nos libertado, porém, muitas pessoas ainda são aprisionadas. Segura aí, tá? Falando que esse versículo diz muita coisa. Aqui na King James diz assim, a de Jesus Cristo, na testemunha de Jesus Cristo, que é fiel testemunho, o primogênito dos mortos e o princípio, ou aliás, perdão, e o príncipe dos reis da terra, né, que nos amou e nos lavou dos nossos pecados em seu próprio sangue. Uma diferença em outra esclarece um pouco mais, né? King James detalha um pouco mais, na verdade. Né? Mas, enfim, esse versículo bíblico, irmãos, esse versículo 5 aqui do capítulo. Deixa eu ver se tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu vi um barulhinho aqui, achei que alguém se manifestava. Então, esse versículo bíblico aqui, esse versículo 5, ele apresenta aqui algumas confissões para nós. Você vai ver esses comentários na sua apostila, tá? Mas eu fiz alguns comentários à parte. Ele mostra que ele dá algumas revelações para nós, algumas confissões de Cristo, né? Que elas, a princípio, parecem, né, ser meio complexas aqui no Novo Testamento, né? Por que Cristo no Novo Testamento? Porque Cristo também está no Antigo, né? Eu chamo de Antigo Testamento e em todos os lugares. A Bíblia toda fala, se não fala diretamente de Cristo, fala sobre obra de Cristo, né? Como o livro de Esther, por exemplo, não fala diretamente de redenção, mas o livro todo é um livro de redenção. Mas enfim, então fala sobre algumas coisas que até então, a princípio, parecem ser assim, muito complexas, né? O microfone pode estar tudo bem? Então, pode parecer ser um pouco complexo, mas olha só. Então, a fiel testemunha, ou seja, então ele testemunhou e nos apresentou o quê? Que Jesus Cristo ele nos apresentou, né? O reino do céu. Isso foi apresentado para nós, né? Para cada um de nós. Então, em poucas palavras aqui, João, ele descreve aqui e ele declara quem Jesus Cristo é, ou seja, o que ele fez e qual a posição na história da eternidade. Ele simplesmente expôs Jesus Cristo. Foi isso que João ele fez. Tá? Quando ele começa a descrever Jesus, ele literalmente está expondo Jesus Cristo, né, na condição que ele foi colocado. Tá bom? A condição aqui da terra eles viram, né? Jesus ali, até mesmo com áudio abafado, que agora eu não sei o que é. Áudio abafado, daí eu não sei o que é. Deixa eu jogar um pouco mais para cá, trazer um pouco mais para cá. Vai ficar um pouco mais alto. Deixa eu ver o comentário aqui. Tá ruim de entender? O que pode ser então? O formato aparentemente está o mesmo. Eu não peguei. Bom, não dá para pegar retorno porque não é internet, né? É aula bate-papo. Puxa, pior que, assim, o formato que a gente está utilizando aqui, de alguma maneira, é o mesmo. Fone de ouvido, headset, né? E tal. O formato que a gente está utilizando. Pior que eu não sei explicar. Eu não sei explicar. Melhorou aí? Deixa eu. Melhorou alguma coisa para vocês? Agora sim. Agora melhorou? Então tá. Então eu mexi onde não deveria e acabou mudando a configuração. Desculpa aí, pessoal. Tá. Então, como eu estava comentando com os irmãos, deixa eu passar aqui meu retorno. Ficou alto até para mim meu retorno. Então, como eu estava comentando aqui com os irmãos, ele expôs Jesus Cristo. Vou tirar um pouquinho aqui agora. Ele expôs Jesus Cristo, né? E mostrou a posição de Jesus Cristo,
né? Como eu estava comentando, aqui eles conheceram essa posição de Jesus em partes, né? Jesus ressuscitou, eles conheceram Jesus nisso. Jesus mostrou os cravos, né, nas mãos e nos pés e no lado, né, no caso específico para eles, né? Eles conheceram Jesus nisso. Eles viram Jesus subindo, né, ascendendo ao céu. Conheceram Jesus nisso. Só que, por exemplo, João ele é impactado quando ele vê Jesus de uma forma diferenciada, né? Tem uma palavra-chave, por exemplo, nessa diferenciação. Você pode pensar assim, poxa, mas o João, Jesus tinha se revelado, tinha ressuscitado já, né? Então, como assim? Ele não foi da mesma forma? Sim. Porém, você lembra quando Maria ela foi ver Jesus e ele se revelou a ela no sepulcro? Ele falou uma palavra para ela, ele diz assim: mulher, não me detenhas, ainda não fui glorificado. Ou seja, então algum processo estava para acontecer com Jesus Cristo quando ele subisse ao céu. Né? Silêncio no céu, carne e sangue não herda o reino. A gente vai falar sobre isso, tá? Mais para frente. Carne e sangue não herda o reino dos céus, mas agora chega alguém ali de carne, né? Porque ele ressuscitou em carne. Os espíritos malignos não confessam isso, né? Diz que é só um ser tal, 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 mas, né? Mas ele ressuscitou em carne. Então, ah, houve algo diferente no céu, né? Houve um momento diferente no céu. Então, aí eles conheciam Jesus nisso. Mas aí quando o João viu, o João ficou impactado com quem ele viu na frente dele. Tá, Jesus Cristo, tudo bem, aquele rosto que João podia olhar para Jesus aqui, ele não podia mais nem enxergar praticamente, né, porque brilhava muito. Então, as roupas de Jesus aqui, roupas humanamente falando, lá é como tão branca como que nem uma lavandeira pudesse lavar, deixar tão branca assim. Então, coisas mudaram, né, quando ele literalmente foi glorificado pelo Pai, né? E então essa revelação ele trouxe para nós. Mas aqui ele começa a expor Jesus Cristo de uma forma bem interessante. Por que eu falo complexa? Né? Porque alguém, irmãos, só pode entender as revelações que ele faz se ele revelar. Ele deixou bem claro isso, deixa eu colocar um parênteses, né? Ele diz assim para os discípulos que ele só revelaria, né, para quem o Pai desse a ele para que ele revelasse. Ou seja, aí em outro momento ele diz assim que ele revela aos pequeninos, né, mas é escondido essa verdade dos sábios. Em algum momento ele fala de um tesouro escondido. Ele explica, ele fala de várias formas, né, meio que por parábolas assim. Mas, ou seja, agora, por exemplo, ele trouxe essa revelação para João. Mas enfim, essa revelação do reino e de Jesus, isso só pode ser entendido, irmãos, se ele realmente mostrar, se ele realmente revelar por meio do Espírito Santo, tá bom? Porque ele fala aqui não daquilo que a gente está acostumado a ver, tá? Ele fala de um outro reino, de um reino que os homens desconhecem, tá? Quando ele começou a falar um pouco a respeito do reino, desse mesmo reino, para Nicodemos, Nicodemos falou assim: mas como é que pode ser tudo isso? Nicodemos não entendeu, ele era mestre em Israel, fazia parte do Sinédrio, o sujeito era muito sábio. E Jesus falando simplesmente sobre o novo nascimento, ele travou, né? Então, ele falava muitas coisas aqui, as pessoas ficavam, né, com 12 anos de idade, a gente vê Jesus, por exemplo, no templo, confundindo todos os sábios da época. Né? Os sacerdotes, os escribas ficaram maravilhados. Mas quem é esse menino aí? Quem é esse garoto? Né? Então, e aí vai. Agora imagine você, um homem com 30 anos de idade, né, já com a unção sendo derramada, que foi derramada sobre a vida dele. Não se preocupa não, daqui a pouco eu já te explico também sobre isso, tá? Então tem muita coisa para a gente estar comentando hoje. Então, ele faz essa revelação, mas como que a gente vai, por exemplo, entender, irmãos, algo que a gente desconhece, algo que a gente nunca viu, né? Nunca viu, a não ser que alguém fale para a gente como é e explique detalhes. Para nós, irmãos, isso é absurdo, né? Exatamente aquilo que, né, as pessoas elas têm como absurdo, né, que é reino dos céus, porque é absurdo, passa a ser literalmente, né, um absurdo. Por quê, irmãos? Porque é coisa desconhecida aos nossos olhos, ao nosso entendimento. Então, ele mostra, quando ele diz a chegada do reino dos céus,
ele fala de algo literalmente diferenciado. Como quem diz, não existe reino do céu aqui. Não existe reino do céu aqui. É chegado, ó, eu estou trazendo para vocês. É algo novo, novidade. Do céu para a terra. Então, como é que alguém vai explicar isso se ele não disser como? Né? Como é? Né? Mas, enfim, vamos lá. E aqui, antes de revelar ali os eventos finais do Apocalipse, então, ele revela, ele mostra logo o personagem principal, que é Jesus Cristo, já dá de frente com Jesus, já nos primeiros versículos do primeiro capítulo de Apocalipse. Né, para mostrar ali, né? É como quem diz assim, alguém que vai na casa do outro alguém e essa pessoa vai receber. Você entendeu? Eu vejo essa apresentação de Jesus em Apocalipse, eu vejo mais ou menos assim. Alguém vem na minha casa, que eu considero, e eu vou lá receber, e, como quem diz assim, te recebi, agora eu vou te mostrar algumas coisas. Eu vejo Jesus recebendo João dessa forma. Como eu vi, por exemplo, Jesus recebendo Estevão da mesma forma. Eu vi os céus abertos, né? E o Filho do Homem de pé no trono. Irmãos, de pé no trono, né? Contemplando tudo isso. Né? Ou seja, então, de algumas formas ele se revela, ele se manifesta, né? E algumas pessoas expõem, na verdade, Jesus de alguma maneira, né? Enfim, alguns têm experiência assim com ele, grandes, né? Como por exemplo Moisés lá, que subiu no monte, voltou brilhando, Moisés voltou brilhando, o rosto de Moisés brilhava, a pessoa não podia suportar olhar para ele, né? Agora, quanto mais olhar para Jesus Cristo, né? Então, é coisa absurda assim a nossa palavra, nossas palavras, né, de quão grande é tudo isso que estava acontecendo ali com João. A gente lê Apocalipse e parece que é tão rápido. Não, irmãos, é coisa muito grande que ele estava mostrando para João. Tá? Então, aqui voltando para cá, voltando por esses eventos finais, entrando na parte histórica, nessa visão histórica tá, de Jesus Cristo. Então, o nome de Jesus, né, esse nome nós comentamos já, né, na aula passada, fizemos até um comentário sobre isso, né, sobre Jesus, ele sendo o Salvador, o homem que encarnou. Daqui a pouco a gente vai comentar um pouco também nessa aula de hoje, no versículo 5, sobre o peso disso que aconteceu com Jesus Cristo. O peso, literalmente, que estava sobre os seus ombros. Tá? O peso que a gente lê lá no livro do profeta Isaías, né, profeta messiânico, que diz que o filho nasceu, o menino nasceu, o filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, tal, 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 tal. Só que, por exemplo, diz lá em 53 também sobre o que estava sobre Jesus Cristo, o que foi lançado sobre ele na cruz, Salmo 22 também comenta sobre isso, mas também o fato dele ter se tornado homem, né, porque a partir do momento que Jesus se tornou homem, ele entrou debaixo, né, comentamos, de uma limitação, pelo que o homem se tornou, pelo que o homem deixou ele estar. Eu estava comentando até, né, e comento em vários vídeos nossos sobre isso, né, sobre a questão não é o que faz com a gente, a questão é o que a gente permite que façam com a gente, né, que liberdade que a gente dá. Que, né, Jesus, por exemplo, estava na condição de homem, aqui, por exemplo, mas ele não se limitou, não permitiu com que aquilo que afligisse, aquilo que atingiu todo homem, o vírus que atingiu todo homem, ele não permitiu que chegasse nele. Olha só, ou seja, que é o pecado. Então, ele não permitiu que isso acontecesse com ele. Tá? E não é porque era super protegido, não, irmãos. Assim, ele estava na condição de homem. Então, o choro, você pode ver os choros de Jesus, aquilo que aconteceu com Jesus Cristo, ele sentiu coisas de homem, ele estava literalmente na condição de homem. Sendo Deus, mas na condição de homem, sentindo todas as dores, todas as limitações que o homem poderia sentir. Tá bom? Então vamos lá, a gente já vai passar por esse versículo 5 já, não se preocupa não. Então ele encarnado. Aqui em Timóteo capítulo 2, versículo 3, nós comentamos sobre, demos uma pinceladinha sobre esse versículo na última aula, tá? Aqui em 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 3, está escrito assim, né, que isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Ele fala que o desejo de Deus é que todos os homens se salvem e tal, mas olha só, ele falando de Deus
nosso Salvador. Aqui ele se referindo a Jesus Cristo como Deus, né? Porque Deus literalmente foi que salvou? Não. Deus enviou Jesus Cristo. Deus em si é ira ainda contra moradores da terra, né? Aquilo que nós vemos na lei. O homem pecou, pecado é um crime contra Deus. Essa justificativa veio para cada um de nós, quando se aceita o reino de Deus, cada um pega uma justificativa pessoal para o dia do Senhor, né, e para o arrebatamento, mas a ira de Deus permanece com os moradores da terra. Né? A gente lê isso na ceia, né? A gente lê isso na ceia, toda ceia a gente lê isso. Tá? A gente acaba lendo assim, é o que eu falo, às vezes é muito rápido, mas olha o que a gente lê na ceia, olha que palavra poderosa isso aqui, irmãos. Veja só, presta atenção. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Olha o peso disso que a gente lê. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, que assim como desse pão e beba desse cálice. Ou seja, é individual. Então, olha só. Mas veja só. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Mas olha só. Por causa disso, há entre muitos fracos, doentes, muitos que dormem. Olha só, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, olha o peso, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então, vai haver a condenação, literalmente, para as pessoas que estão fora do sistema do reino de Deus. É decretado, irmãos, lá no João capítulo 3, versículos 17, 18, 19, fala sobre isso. Fala sobre. Já está decretado. Né? Fora de Jesus Cristo, já há um decreto feito também. Então, qualquer coisa aí, se dá um toque, tá bom, irmãos? A gente faz um parênteses aqui, tá bom? Bom, ou você vai anotando, você pode deixar também um questionamento aqui no chat também, tá? Ou você vai anotando aí, tá? E pouco você abre seu questionário aí, tá bom? Fica à vontade, como você preferir. Então, aqui mostrando também Cristo na qualidade de Messias, né? Na qualidade de um Messias ungido de Deus, né? Ou seja, um ungido de Deus. Algumas pessoas comentam assim, pastor, ungido de Deus, quem é que ungiu Jesus Cristo? Não vi ninguém derramando nada sobre Jesus Cristo. Em Atos capítulo 10, versículo de número 38. Atos capítulo 10, versículo de número 38. Por isso que eu comento, irmãos, algumas coisas não são reveladas diretamente no texto que a gente está lendo, mas elas são reveladas em outros textos. Por exemplo, Hebreus é como que o Levítico do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Tá? Muitas coisas reveladas em Hebreus e em Levítico não diz sobre isso. Não fala sobre isso. Muitas coisas são reveladas em Hebreus. Então, é um paralelo, esses dois livros trabalham juntos. Então, Atos, por exemplo, capítulo 10, versículo 38, olha o que diz isso aqui, irmãos. E pregou, falando aqui de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, aqui nesse versículo específico está o sujeito em oculto, mas daqui a pouco fala o nome dele, mas falando aqui de Jesus Cristo, expondo ele, né? Mais uma vez. Olha, e pregou como Deus ungiu, olha só, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Eu estava escrevendo uma coisa aqui, parei. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder. Olha só. E como ele andou por toda a terra, por toda parte, por toda a terra, fazendo o bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Olha só. Então, ungido pelo Espírito Santo, né? Ungido com o Espírito Santo e com poder, ou seja, então, o próprio Deus derramou essa unção sobre a vida dele. A gente vê algum momento assim meio que, puxa, mas quando é que pode ser isso? A gente vê algo como que Jesus não precisava ser aprovado ou reprovado, enfim, mas ele passou por um momento de tentação, né? Você vê o Espírito Santo descendo sobre Jesus, né, logo após o batismo, né, e Deus dizendo: esse é meu filho amado. Você vê acontecer isso nesse momento. Daí então ele já parte para o ministério, já eu vou chamar assim de capacitação do alto, né, pelo fato de ele estar também na qualidade de homem, limitado para algumas coisas, mas então você vê esse fenômeno, você vê isso acontecendo, né? Então tem algo no meio disso, né? E lá na frente em Atos a gente vê, né, o Lucas falando sobre esse assunto. Então
né? Então, João ele faz essa conexão, né, de Jesus Cristo, né, à história ali da fé e da glória futura. Ele faz esse paralelo, né? Ele fala de passado e ele fala ali de futuro, né? Diante daquilo que ele está vendo, né? Aquilo que a gente sempre comenta, né? Você, do lugar que você se coloca na história, né? Você consegue, sem interferir na história, você consegue explicar a história aqui, lá e lá na frente. João aqui, olha só, a gente humanamente falando fala de perspectiva, né? Mas aqui João está falando de algo real. O passado ele já tinha visto. O presente ele estava ali diante dele. O futuro estava sendo mostrado para ele. Tá? Por isso que ele fez essas amostragens aí, tá? Por isso que eu estou falando dessas amostragens, tá bom? Diante dessa testemunha fiel, né, que é Jesus Cristo, tá tudo bem por aí, né, irmãos? Tá tudo bem? Vocês estão bem? Então tá bem. Então tá. Então falando aqui dessa joia, falando aqui dessa fiel testemunha, irmãos, olha só. Jesus sendo fiel testemunha, ele falando ali em fidelidade e em verdade. Jesus constantemente, irmãos, eu quero valorizar esses versículos, irmãos, porque a gente lê a Bíblia tão rápido, os momentos assim de, eu vou fazer um momento de reflexão. A gente lê lá 10 versículos, 15 versículos, às vezes um capítulo, né? Aquela coisa tão rápida, é legal, é maravilhoso, mas a gente passa por cima de muita coisa. Mas olha só. Então, aqui falando a respeito se ele é fiel testemunho, então ele falava de verdade. Né? Mentira nenhuma passou pela boca de Jesus Cristo. Então, sempre, irmãos, ele dizia: em verdade te digo. Olha as expressões que Jesus utilizava. Alguém pode comentar assim, mas é exagero. Em verdade, né? Ele poderia falar uma vez só, irmãos. Ele estava ressaltando, ele estava falando a respeito de uma verdade do céu. Uma verdade do céu, uma verdade que não passa, mas ela prevalece. Então ele estava colocando a palavra que ele estava expressando ali no lugar dela. Então quando ele diz em verdade, ele está sendo bem enfático aqui. Ele está literalmente colocando a verdade de Deus no lugar que ela sempre deveria estar, né, diante dos homens. Ou seja, em verdade te digo. Ou seja, essa verdade não vai passar. Ela é soberana. Então eu vou te dizer uma coisa. É mais ou menos isso, tá? Então, alguém que permanece fiel até a morte, quando João fala testemunho fiel, tudo bem, João foi fiel também até a morte, mas assim, alguém que permanece fiel até a morte, irmãos, e não é assim, algumas pessoas comentam e até dá um ar diferente, né, quando a pessoa fala assim, Deus enviou o seu Filho amado Jesus Cristo tal, e ele foi enviado. O Pai, quando Jesus usa algumas expressões, se a gente não parar realmente para a gente focar, para a gente, puxa, mas o que será que ele quis dizer com isso? O pai me enviou tal, tal, tal. O pai tal. Dá a impressão que assim, Jesus entra na questão de obrigação. O pai me enviou, né? Mas na verdade, assim, se a gente parar para a gente analisar os textos que Jesus fala, e é sempre bom colocar na balança o que ele diz, né? Olha só que interessante. Em muitos versículos bíblicos, a gente vê a espontaneidade de Jesus Cristo. E onde tem espontaneidade, não existe vamos dizer assim, algo forçado, algo obrigado, literalmente. Né? Aqui, por exemplo, o fato dele permanecer fiel, por exemplo, até a cruz. Eu separei um versículo só, tem muitos versículos. Mas aqui em Lucas, capítulo 23, no versículo de número 46, olha o que está escrito aqui, irmãos. Jesus bradou em alta voz, olha só. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ou seja, aqui mostra essa conexão, ou seja, o espírito que ele tinha recebido para entrar na qualidade de homem, porque aqui ele está entregando o espírito humano, né? O espírito na qualidade de homem, espírito com letra minúscula, tá? Aqui ele está falando na qualidade de homem, ele. E tendo dito isso, expirou. Aqui a gente vê, né, permaneceu fiel e venceu. E daqui a pouco a gente vai ver também, então, ou seja, tudo isso dentro de um contexto de perseguição, né? Dentro do contexto de que o que tinha lá embaixo nos pés da cruz era só zombaria mesmo, né? E pessoas tentando tirar o foco de Jesus Cristo, mais uma vez, não deixou ser abalado por aquilo que era comentário, aquilo que eu comento sempre. Quem é e pronto. Não precisa provar nada para ninguém que é, e pronto. Né? E ele estava na qualidade que estava
e pronto, né? Então, porque assim, ele vence a morte, irmãos, quando ele diz assim, que ele espontaneamente ele entrega a vida dele, eu espontaneamente entrego a minha vida. Já a gente vai ver sobre isso. A gente vê essa espontaneidade de Jesus Cristo. Estou comentando aqui, né? Mas daqui a pouco a gente vai ler esse versículo, tá? O fato de ele, de uma maneira espontânea, entregar esse versículo. E ele fala assim: ninguém tem maior amor que esse, de dar a vida pelos seus amigos, né? E ele, em outro momento, diz assim: ninguém tira a minha vida, eu a dou, eu a entrego a ele. Ninguém catou Jesus Cristo pelo colarinho e disse: né, vamos tirar sua vida hoje. Tentaram fazer isso por várias vezes, mas frustrada porque ainda não era o tempo, Deus tinha determinado o tempo para que isso acontecesse, né, para que ele realmente se entregasse e não algo assim tomado. A último momento ali que a gente vê realmente que foi entrega e, e não algo forçado, olha só, os homens foram forçar. Ele falou: não é bem assim que as coisas acontecem, eu entrego. Vou te dizer um momento. Por exemplo, Jesus, no Getsemane, junto com os discípulos, chegaram aqueles homens cheios de, né, com pau, porrete, enfim, cada um com a sua ferramenta lá para prender um homem só, Jesus Cristo. Quem é Jesus de Nazaré? Ele disse assim: sou eu sou lá do Antigo Testamento. Né? Pá, todos caíram por terra. Aí levantaram, então, quem está procurando Jesus de Nazaré? Já disse: sou eu, pô, caíram de novo. Ou seja, você percebeu que eles não tinham domínio sobre nada nem sobre ninguém ali. Então, aí Jesus então se entregou e pediu, né, para que eles liberassem os discípulos. Aí foi um discípulo para cada lado, né? Ou seja, mas aí você já vê entrega. Ou seja, ele foi com as pessoas que foram para prender ele. Não teve nada de forçado, né? Mas aquela entrega espontânea, tá bom? Então, ele ali estava na qualidade de, eu vou entrar nessa questão, né, de primogênito dos mortos, primogênito dentre os mortos, irmãos. Enquanto vocês não comentam nada, eu estou aqui fazendo meus comentários, tá? Essa expressão, essa palavra primogênito dentre os mortos, irmãos, fala sobre a ressurreição de Jesus Cristo, né, que foi o primeiro que ressuscitou e foi para a glória permanente. Então, quando eu falo assim, por exemplo, que foi o primeiro que ressuscitou, se pode levantar, por exemplo, algumas coisas, não na nossa fala, mas no nosso coração, por exemplo, mas desde o Antigo Testamento já pessoas ressuscitaram. Como assim, pastor, Antigo Testamento? Só um exemplo ali, aquele cidadão que tinha, Eliseu, por exemplo, tinha sido colocado no sepulcro, né? Aparentemente aberto, né? Alguma coisa ficava exposta pelo menos, né? O corpo ficava exposto, a impressão que dá é essa. E um outro sujeito, ele estava levando para ser sepultado, né? E os inimigos vieram, os inimigos apareceram ali naquele momento. O que o povo fez? O pessoal jogou o corpo simplesmente em cima lá do sepulcro de Eliseu, né? E os ossos do morto tiveram contato com o corpo ali de Eliseu, que estava morto, né? Ou seja, o homem ressuscitou, irmãos. Agora imagine a cena, né? Ressuscita já correndo dos inimigos, né? Não entrar nesse detalhe, na pregação isso aqui. Mas a questão não é essa aqui. Mas, ou seja, então ali você vê a ressurreição. Você vê a ressurreição do filho, né, da viúva de Naim. Você vê a ressurreição de Lázaro, enfim. Mas ressurreição, né? Isso ressurreição para aguardar julgamento. Agora você vê ressurreição aqui para a glória eterna, para algo permanente já, né? Ressuscitaram alguns, porém, essa ressurreição, mesmo tendo ressuscitado alguns, eles vão passar, por exemplo, por algum julgamento, ainda que seja no sentido de galardão. Né? Sim, nesse caso, ressurreição é diferente, porque, por exemplo, a ressurreição de Jesus Cristo foi uma ressurreição, vamos dizer assim, eu vou chamar de, embora a Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus de Nazaré há de nos ressuscitar, o ministério de Jesus, até mesmo na sua ressurreição, dá para a gente entender que foi algo meio que independente. Você percebe que alguns vão ressuscitar e os sem Cristo vão ressuscitar em Apocalipse 20:11 para o juízo eterno, para
condenação. Mas os de Cristo, eles vão ressuscitar para o tribunal de Cristo, que não é um tribunal condenatório, né? Mas aquele que vai receber segundo as suas obras. É algo assim de cristão, né? Vai receber recompensa X ou X, né? Então, mas vai uma ressurreição, porém, vai ainda passar pela aprovação. A de Jesus Cristo já foi algo eterno. Quando ele disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, está tudo consumado, ou seja, ali já houve uma aprovação. Ou seja, dentro da ressurreição de Jesus Cristo, ali já houve uma aprovação. Você percebe que a ressurreição, tanto de Lázaro, quanto o filho da viúva, quanto outros aí, você percebe que eles ainda vão passar por um processo, por um procedimento. E eles não vão anteceder aos outros. Por exemplo, o sujeito ressuscitou, né, mas morreu de novo, Lázaro morreu de novo. Né? Ou seja, mas ele não vai anteceder a nós. Cristão, não. A gente vai se encontrar no arrebatamento junto ali com Lázaro no mesmo tempo, no mesmo momento. Jesus não, Jesus é a primícia de tudo isso, né? Jesus é aquele que antecedeu tudo isso. Né? Então, é algo assim diferenciado. Né? Embora aparentemente a palavra ressurreição pareça ser a mesma coisa, mas o fundo disso é diferente, bem diferente. Né? Ele literalmente tem a aprovação de Deus, os homens não têm. Quem vai aprovar os homens é Jesus Cristo. Então, o negócio de Jesus é diretamente com o Pai, é diferente. Tanto que, por exemplo, os homens, por exemplo, que forem passar no tribunal de Cristo, vão ser todos reprovados. De Deus, né? Grande trono branco, tribunal de Deus, vão ser todos reprovados. Nós vamos passar pelo tribunal de Cristo, para daí assim, né? A gente poder ter aquilo que vai ser colocado nas nossas mãos. Mas olha só. Então, a supremacia, né, sobre a morte, ou seja, a soberania sobre isso, ou seja, ele prevaleceu sobre a morte, né, ele venceu a morte. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, perdão, eu estou com 11 na cabeça ainda. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 55, está escrito assim, olha o desafio, olha o que Paulo diz aqui, né? Morte, onde está a sua vitória? Por que ele diz isso? Porque lá atrás, mesmo o homem estando no jardim do Éden, por causa do pecado, eles foram expulsos do jardim do Éden e a morte prevaleceu sobre o primeiro Adão. Tá? Paulo faz bastante essa analogia, bastante essa comparação, esse joguinho, né, de palavras entre primeiro Adão e segundo Adão. Jesus Cristo e Adão lá do Éden. Então, morte, onde está a tua vitória? Ou seja, você venceu Adão lá no passado, mas e aí, cadê você? Né? Ou seja, ele expondo Jesus mais uma vez, dizendo que Jesus venceu e Jesus prevaleceu sobre a morte. Né? Hoje, então, morte não é um negócio assombroso, é só um processo, e só isso para o cristão. É simplesmente isso, é só uma passagem, literalmente. E ele continua dizendo assim, versículo 55 do capítulo 15 de 1 Coríntios, ele continua dizendo assim, onde está o seu aguilhão? Ou seja, onde estão as dores da morte, né? O peso da morte, as consequências da morte, a aflição que a morte traz, claro, a morte sem Deus, né? Ou seja, então Jesus, por mais que e alguns têm esse privilégio ainda, viu, irmãos? Com Cristo, tá? Alguns vão morrer ali, humanamente falando, vão ressuscitar, né, ali para o arrebatamento. Mas alguns, irmãos, nem morrer vão, tá? Nesse propósito, nesse plano de Jesus Cristo. Porque aqueles que estiverem no tempo, exatamente quando ressoar a trombeta, ali no tempo do arrebatamento, nem pela morte vão passar. Você vê como a morte se tornou insignificante ali aos olhos do cristão. Você percebe? Né? Então todo homem vai ter que morrer. Entre aspas. Né? Então, para o cristão, a morte é só processo e alguns até mesmo nem vão passar por ela. Então, né? Tanto que eu não vou comentar sobre isso, nem vou entrar nesse detalhe, tá bom? Porque senão, primeiro que gera assim, bastante polêmica, segundo que vai fugir também do tempo do contexto. Você pode ver, por exemplo, Enoque, polêmica sobre Enoque, arrebatado. Morte. Moisés, bom, se o próprio Deus sepultou o corpo de Moisés, então um tratamento especial, um carinho especial. Elias, arrebatamento, arrebatado homem. Ou seja, morte tem crédito homem, porque para aparecer na transfiguração com Jesus Cristo conversando ele, Moisés e Elias, é para ter muito crédito no reino dos céus, né? E tem, né?
Então, você vê como morte para o cristão se tornou algo insignificante. É assombroso e é penoso para as pessoas que não têm Deus. Literalmente, pode chorar porque é meio complicado, sabe? Mas para o cristão é só processo, é só passagem, literalmente passagem, tá? Então, quando se fala sobre o fato de ser o primogênito dentre os mortos, né, ele fala também sobre o início de uma nova ordem de existência, ou seja, de uma nova criatura. Né? Então, a partir do momento que a velha criatura, essa de carne, ela passou a entrar no processo de morte, decomposição, aquele processo todo, né? Então, ele chama nós para uma nova criatura. Então, por isso que nós comentamos, irmãos, quando a gente se converte a Cristo, a gente literalmente nasce de novo, a gente não sabe nada, como qualquer criança. A gente aprende a ouvir, a gente aprende a identificar o Pai, né, no mundo espiritual. A gente aprende a caminhar, a gente aprende a falar, a gente aprende a entender as coisas todas assim como é que é a vontade do Pai. Então, literalmente, nova criatura recebe coisas novas, né, está sujeito ali a essas novidades do Pai, sistema, né, que o Pai estabeleceu. Então, quando Jesus ele venceu a morte, ou seja, ele venceu o império, presta atenção nisso, irmãos, ele venceu o império que existe hoje no mundo. Né? Porém, quem permanecer sobre esse império que Jesus venceu, isso é muito forte, guarda no teu coração. Quem permanecer sobre esse império que Jesus venceu, irmãos, vai se dar por vencido, olha só, ou seja, por derrotado, né? Ou seja, contra o próprio Cristo, porque o sistema é derrotado e o sistema é contra Cristo. Pastor, como assim? Irmãos, é, você vê em algumas falas, eu falo que a Bíblia ela se revela dentro dela mesma em algumas falas de alguns homens. Olha só, vou trazer você para um cenário. Vamos lá. Pena que não tem mais gente aqui para a gente bater papo, né? Mas olha só, vamos trazer para o cenário. Olha só. O instrutor de Paulo falou isso em algum momento, Gamaliel. Olha só, o povo buscava conselhos em Gamaliel, que foi um mestre da lei, um homem que conhecia a lei de ponta a ponta, era o referencial quando se falava a respeito de conhecimento, ele é muito respeitado entre os religiosos. E aí chegou a conversa dessa coisa de perseguição aos apóstolos, né, aos discípulos, aos apóstolos. E isso chegou a Gamaliel e foram buscar conselhos de Gamaliel. E Gamaliel falou assim, ó, levantou um grupo tal, e esse grupo passou o tempo, ele se desfez, então não prevaleceu. Ele disse assim, passou outro grupo tal, se levantou, outros aí querendo marcar o tempo, marcar a história, mas também não permaneceu, não prevaleceu, como diz os antigos, né, não vingou. E aí ele diz assim, a respeito do grupo chamado discípulos, né, dos cristãos, olha só. Gamaliel disse assim, nem cristão é, mas ele disse assim, com relação a esses que eles chamavam seita dos nazarenos, ele disse assim, cuidado com relação a isso. Se não for de Deus, não vai prevalecer. Mas olha só, olha o que ele disse. Olha o que ele disse. Porque se esses forem de Deus, vocês vão estar lutando contra o próprio Deus. Olha o que esse homem falou. Ou seja, então, entra, por exemplo, pode pensar, pastor, mas isso é um contexto isolado. Não, não é. Eu vou te falar, levantar mais uma fala assim meia rápida. Quando, por exemplo, Paulo teve encontro com Jesus no caminho de Damasco, cartas para prender os cristãos, tal, e enfim, a palavra de Jesus para Paulo, para Saulo, Paulo, Saulo, romano, judeu, enfim, que diferencia isso. Mas ele disse assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ah, porque persegue? Porque está perseguindo a igreja. Então, a igreja representa Cristo. Então, tudo aquilo que se levantar contra a igreja se levantará também supostamente contra Cristo, porque é o que está representando, embaixador de Cristo na terra. Olha só que interessante, irmãos. Olha só que curioso. Então, o que a gente o que a gente entende, irmãos? Que a partir do momento que a pessoa ela entra dentro do sistema do mundo, ela automaticamente passa a ser contra o próprio Deus, porque os princípios são outros, o mundo são outro, os modos são outro, o sistema é outro, o valor é outro. A gente defende outros valores.
né? Então, é muito mais do que dizer assim, eu vivo a minha própria vida e tal, e enfim, é muito mais que isso. A própria pessoa ela entrou sem perceber e sem saber, automaticamente, debaixo da ira de Deus, né? E contra o próprio Deus. Então, quem vai estar, por exemplo, em Apocalipse capítulo 20, versículo 11, diante de trono branco? Os inimigos de Deus. Pastor, inimigos de Deus? Sim, inimigos de Deus. Rejeitaram Jesus Cristo, que foi crucificado por eles, e viveram dentro de outro sistema. Jesus abriu as portas da prisão e os caras preferiram ficar preso, como quem diz, estamos bem aqui é melhor. Então, ou seja, eles se colocaram exatamente nessa condição de Paulo, né? Por que me persegues? Pastor, mas assim, o sistema e o mundo não perseguem nós, irmãos. Quais valores que são perseguidos na face da terra, senão os cristãos, irmãos? Os valores cristãos. Sabe, o que freia algo aqui ainda, irmãos, o que freia para que Deus não derrame literalmente a sua ira sobre a terra, o que freia tudo isso, irmãos, é o Espírito Santo. É só o Espírito Santo, tá? Que é o que sustenta os valores de Deus na terra. Quando o Espírito Santo sair daqui, irmãos, com a igreja, aí no arrebatamento, eu não vou dizer se vai ver o que vai acontecer, que nós não vamos estar aqui. Mas coisas vão acontecer aqui embaixo que, irmãos, aí não tem nada que segure governos e anticristo, nem besta, nem falso profeta, nem nada. Aí não tem nada que segure isso. O que retém ainda, irmãos, os valores é o Espírito Santo que está aqui sobre a terra ainda, tá? Mas a gente vai ver um pouco mais sobre a condição que o Espírito Santo está hoje. Então, eu falei para você que a gente vai ter algumas coisas assim para estar comentando hoje, e você vai ver a condição que o próprio Espírito Santo se colocou hoje, e eu vou usar a expressão se submeteu hoje nos nossos dias, e eu posso usar essa expressão porque Jesus também, ele se submeteu, ele se esvaziou, né, de toda a sua glória, se fez homem, o peso já estava nele só pelo fato de ele ter estado na condição de homem, né? Mas o Espírito Santo também na mesma condição, né? Tem um peso sobre ele, tá? A gente vai porque tem peso também, irmãos, viu? Deus, ele também tem sentimentos. A Bíblia diz no livro de Salmos sobre Deus rindo, Deus ri dos seus inimigos, ou seja, sentimento, é um ser pessoal. Você vê, por exemplo, em Hebreus, né, a palavra do Senhor diz que Deus, ele se entristece, né, ou seja, é um ser sentimental, é um ser pessoal, um ser sentimental. Então, por isso que fala de um Deus que sente amor, um Deus que sente ira, um Deus que ama, de um Deus que tem misericórdia, enfim, é um ser pessoal. Então, aqui quando a gente fala sobre esse contexto que comentei com você, sobre o fato de as pessoas que estão dentro do sistema de Cristo, eles serem derrotados também, olha só, você sabe por que, por exemplo, que o cenário está sendo armado hoje, irmãos, entre governos? Há um cenário sendo armado, por exemplo, a gente vai entrar nisso mais para frente, há um cenário, por exemplo, sendo armado hoje entre governos para combater o próprio Cristo. Porque eles sabem, irmãos, da guerra, da batalha que vai existir no Armagedon. Eles sabem disso. Eles sabem perfeitamente. E eles sabem que isso está muito próximo. E eles imaginam, eles têm em mente que eles podem vencer a Cristo, que é o único que contraria as coisas desse mundo, desse sistema. Então, Satanás convence eles disso. Pastor, como assim convence eles? Irmãos, tem gente que é convencida até de que vida sem Deus é melhor do que vida com Deus. Então, convencimento, sabe? Então, até aqui tudo bem, irmãos? Até aqui tranquilo, né? Tá, qualquer coisa se manifesta aí, tá bom? A gente dá um intervalo. Bom, então passando aqui, irmãos, então ele não é então o primeiro a ressuscitar ali cronologicamente, porque outros, né, já passaram por esse processo, né? Mas ele é o primeiro ali em dignidade e autoridade. Por que dignidade e autoridade, irmãos? Porque nós vamos ressuscitar porque alguém nos justificou, irmãos. Cristo não, irmãos. Ele morreu santo, na sua santidade, na sua perfeição. Ou seja, então nós entramos dentro, né, dessa qualidade, né, de dependência ainda
Jesus não. Jesus não. Ele deixava bem claras as coisas. Vocês são de baixo, né, e eu sou de cima. Aí deixava bem claras algumas coisas assim, ele deixava bem claro. Mas eu quero ler aqui com você em Colossenses, capítulo de número 1. Tá? Colossenses, capítulo de número 1, aqui no versículo de número 18. Tá bom? Sentindo a falta aqui do Misael também. O Misael não apareceu por aqui hoje. Vamos lá, Colossenses capítulo 1, versículo 18. Diz assim a palavra de Deus. Vamos lá. Então, ele é o cabeça do corpo, né, que é a igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Ou seja, é primeiro em tudo, em todas as coisas. Dentro desse contexto, dignidade. Tá? Há uma canção, há um louvor. Deixa eu fazer esse trocadilho. Há um louvor do Voz da Verdade, eu acho que a gente cantou já aqui. Música Imagem de Deus. Eu já vou para a palavra, mas vamos para a música Imagem de Deus. Ela diz assim, eu não sei cantar não, tá bom, irmãos? Só prestar atenção na letra, tá? Que tem letra que eu tenho dificuldade de falar ela, eu tenho que resmungar ela, senão eu não consigo lembrar. Ela diz assim, Cordeiro morto, desde a fundação do mundo. Você pode pensar assim, que história de cordeiro morto é essa desde a fundação do mundo? O cordeiro morreu lá faz 2000 anos. Negativo, irmãos. O projeto de Deus se concretizou há 2000 anos atrás. O projeto de Deus se concretizou. Tá? Mas, se você parar para você analisar, por exemplo, lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou, e tentou se esconder ali atrás de uma folhagem, né, onde ele fez vestes para si, Deus, já apresentou um sacrifício, e ali entra dentro da teologia, se chama de hermenêutica, né, que é interpretação do cenário, daquilo que está acontecendo. Deus entra ali com a providência e cobre eles com pele de animais, ou seja, já mostrava Deus cobrindo o Adão e Eva ali com pele de cordeiro, ou seja, com algo relacionado ao cordeiro. Então, ali já se vê, já se imagina, por exemplo, esse animal, já se crê, por exemplo, nesse animal sendo cordeiro. Assim como, por exemplo, que tipifica Abraão levando Isaac para ser sacrificado no monte Moriá, por exemplo, onde está 3 dias para chegar no monte? Quantos dias? 3 dias. Do dia que Jesus foi preso até o dia que morreu, quantos dias todos? Aliás, do dia que ele morreu, entregou até o dia que ressuscitou. Ou seja, essa providência, conta aí. Deus providenciar, está lá o menino deitado no lugar do sacrifício, lenhas colocadas sobre si, o sacrifício pronto para ser feito. Pai, mas tudo aqui, pai, e o cordeiro, pai? Deus providenciará para si o cordeiro. Então, a fé de Abraão, né, que não mostra aqui diretamente em Gênesis, mas mostra lá em Hebreus, né, que Abraão disse para os servos dele, nós subiremos. Isso é porque você tem fé, irmãos. Ele disse assim para os servos dele, nós subiremos e nós voltaremos. Você entendeu, irmãos? Entenderam? Nós subiremos. Mas como é que vai voltar se ele vai sacrificar o menino? Olha a fé do sujeito, irmãos. Nós subiremos, sacrificaremos, nós voltaremos. E lá em Hebreus só diz que Abraão tinha tanta fé que ele era capaz de. Ele cria que se ele tivesse que literalmente sacrificar, matar Isaac para o sacrifício que Deus pediu, Deus era capaz de ressuscitar ele de volta. Porque ele diz: nós sacrificaremos e nós voltaremos, nós desceremos de volta. Então, você vê. Então, muitas representações, assim, eu posso mostrar várias para vocês, sobre a representação, né, tipificação, a gente chama de o sacrifício de Jesus na cruz, né, mostrando que ele é literalmente mas tudo isso saiu da onde? Saiu lá de Gênesis. Né? A partir do pecado veio a resposta. E aí, então, algumas representações aconteceram
no Antigo Testamento, né? E algo aí se concretizou há 2000 anos atrás com Jesus Cristo. E por que, por exemplo, irmãos, não se aceita mais, por exemplo, esse sacrifício de animais? Porque automaticamente, quando ele aceitaria, por exemplo, ou se eu aceitar, por exemplo, esse sacrifício de animal, eu vou estar aniquilando o sacrifício que Jesus já fez. Eu vou voltar lá no tempo. E o de Jesus, para mim, foi inútil. Então, o sacrifício até Cristo passou disso, aí é só com ele. Tá? Aí a partir dele mesmo, é como diz a palavra do Senhor, né? De uma vez por todas. Tá bom? Irmãos, a gente vai estar aqui mastigando algumas coisas hoje, tá? Aqui no versículo, aqui, irmãos, dentro desse contexto, olha, nós tiramos isso aqui, irmãos, dentro do versículo que nós lemos, tá? A gente tem esse versículo aqui em duas versões, mas dentro desse versículo que nós lemos, irmãos, em Apocalipse capítulo 1, versículo 5, eu vou ler ele mais uma vez, tá? Para a gente. Foi falar tanta coisa sobre ele, mas olha só. Diz assim: e da parte de Cristo, que é a fiel testemunha, primogênito. Quando ele fala primogênito, ele fala de supremacia, fala um monte de coisa. Primogênito dos mortos e príncipe dos reis da terra. Então, aqui ele já está falando muita coisa. Alguma coisa a gente deixou de fora para essa hora e meia a gente poder usar ela para esse versículo aqui, tá? A gente vai tentar colocar ela dentro dessa hora e meia. Mas, então, o imperador, como nós comentamos lá no começo da aula, ele exigia o que, irmãos? Cultos, né? Ele exigia cultos, ou seja, a ele mesmo, ele sendo ali a divindade, né? E ele se denominava Senhor, o Ave César, né? Ave César, ele é o Senhor, ele é o Deus, né? E ele era denominado Senhor, o Filho dos Deuses, como também Faraó lá no passado, né? Filho do Sol, aquela coisa toda lá. Era também visto como um Deus, tá bom? E João ele declara algo aqui, irmãos, que revoluciona, né? Então, por isso que os princípios dos cristãos, eles iam literalmente de contra, por exemplo, aquilo que os imperadores eles diziam. É como se eles estivessem dizendo assim, os imperadores são Deus coisa nenhuma, Jesus é o Senhor. Poxa, mas e aí? Né? Então, o imperador, claro, ele era visto como Deus, agora alguém diz que não é bem assim, né? Não é exagero, irmãos, não é exagero. Eu vou comentar algo que eu já comentei na aula passada. Por exemplo, quando foram procurar, questionar a respeito do Messias, né? Passaram ali por Herodes, né? Aqueles 3 homens passaram por Herodes. Herodes diz assim, Messias, mas eu sou Messias. O que ele estava querendo dizer com isso, irmãos? Simplesmente replicava ali, e isso caía também sobre os imperadores. Então isso era muito comum, né? Normal não, mas comum entre os imperadores serem vistos como autoridade, como sendo o próprio Deus, né? Tendo o direito de tirar a vida, de dar a vida e fazer aquilo que quiser. Né? Então, isso era algo assim muito comum. Então, eles exigiam culto a eles como se eles sendo o próprio Deus. Né? E os discípulos vieram, né, os apóstolos vieram mostrando algo ali totalmente diferente. Né? Ou seja, mostrando que a soberania de César não era nada, né? Mas sim a soberania de Cristo. Tá? E essa afirmação então tinha peso político, tinha peso espiritual e tinha peso escatológico. A gente vai ver um pouco sobre isso. Agora eu quero mostrar para vocês, irmãos, alguma coisa sobre essa soberania de Cristo Jesus. Porém, eu quero mostrar também, dentro desses versículos, é quase que impossível ler direto, né? Mas eu vou estar fazendo algumas pausas assim, tá? Dentro do que eu vou ler para você. O que está escrito em Romanos capítulo de número 8, tá? Aí a partir do versículo 18. Eu vou ler do 18 ao 28 em Romanos, tá bom? Eu comentei com você que Jesus Cristo ele submeteu algumas leis, algumas regras da terra, né? Precisou submeter, é coisa natural, né? Dor, fome, necessidade, processo fisiológico, enfim, ele estava na condição de homem, né, mas e como eu comentei também, o Espírito Santo, irmãos, não matéria, mas espiritual, mas algumas coisas eu vou ler aqui com você, você já vai entender, tá? O próprio texto já vai dizer.
Romanos capítulo 8, versículo 18, a partir do 18, está escrito assim. Veja só. Não apenas a futura, falando da glória futura, né? É apenas presente e real. Né? Ou seja, vamos ainda. Perdão, vou ler aqui a partir do 18. Né? Vou ler aqui, 18. Deixa eu mudar aqui a cor do tom. Tá. Olha, Romanos capítulo 8, versículo 18. Considero que nossos sofrimentos atuais, Paulo dizendo, não podem ser comparados à glória em nós há de ser revelada. Ou seja, aqui tribulação, problema, aflição, perseguição, negação, perseguição, enfim, não é nada comparado, né? João já mostrou isso, deixou bem claro, tá bom? Agora olha só, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Ou seja, pois ela foi submetida à futilidade. Olha, irmãos, a criação, ela foi submetida à futilidade. Você pergunta por que é tão difícil assim mudar costume, mudar hábito ruim, mudar prática ruim? Você pergunta assim, por que é mais difícil, é mais fácil ser ruim do que bom? Tantas coisas você pode se perguntar. Mas a criação, a partir do momento que ela se submeteu ao pecado, já veio um pacote em cima da criação que Satanás jogou, como quem diz assim, essa é a recompensa, né, pela desobediência. Olha só, foi submetida à futilidade. Não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade, né, daquele que a Na suscitou. versão aqui, desculpa, na versão da Bíblia aqui, ela fala, em vez de futilidade, vaidade, que também pega, né? Que é um dos pecados mais, assim, mais comum. A vaidade. Sim, sim. É interessante. E aqui, ou seja, mas por causa, né, da vontade daquele que a sujeitou na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência que se encontra. Ó, irmão, eu vou ter que parar aqui, ó. A criação, né, a própria natureza, né, será libertada, a criação será libertada da escravidão e da decadência. Olha sobre o que o homem ele se submeteu e o estágio que o ser humano vive hoje, irmãos. Olha só, escravidão e decadência significa, irmãos, que existe liberdade sem Cristo? Não existe. Desculpa, pastor. Só mais uma, que eu acho que também é bem... na Bíblia que diz, a criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Essa Bíblia acho que é a tradução brasileira, hein? Corrupção? Bem atual, né? Essa é bem atual. Essa Bíblia é do hebraico, né? Está bem atual. Essa é bem atual. Essa bem dias de hoje, bem Brasil. A capa dela não é verde e amarela, não, né? Não tem nada de vermelho também nela. Na expectativa da criação, agora da revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro e da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Pro pessoal que gosta assim pessoal da área da música, tem 2 CDs que eu gosto muito e são os principais assim que eu gosto deles, da Casa de Davi, né? Davi Silva. A primeiro é Manifestação dos Filhos de Deus, 1 e 2, aliás são 3.
Manifestação dos Filhos de Deus 1 e 2 e Companhia de João Batista. Esse Companhia de João Batista, irmãos, é tremendo. Esses 3 CDs são muito, meu Deus do céu. É Deus dando coisa aqui para o homem para se alegrar, para falar das coisas de baixo, das coisas do alto aqui embaixo. É coisa tremenda. Manifestação dos Filhos de Deus 1 e 2 e a Companhia de João Batista. É maravilhoso, é muito bom mesmo. Né? Mas, ou seja, então, você percebe que a humanidade vive em escravidão, né, e corrupção, como o irmão mesmo comentou, né, e a decadência que se encontra, né, olha só, eles saem desse processo, né, de corrupção, decadência, enfim, escravidão, olha só, para a liberdade dos filhos de Deus, ou seja, mas a gente está aprisionado em algum momento. Você pode pensar assim, pastor, mas eu entreguei minha vida para Jesus, então estou livre disso. Irmãos, diz que nós seremos, e quando que nós teremos isso assim na plenitude? Hoje nós sentimos um gosto do que é ser livre, é só isso. Mas se a gente vacilar, volta para a prisão. Então nós vamos sentir realmente a plenitude de tudo isso, dessa liberdade, a partir do arrebatamento. A partir do arrebatamento nós vamos entender literalmente o que significa liberdade. Por quê? Porque a partir daí então não tem mais aprisionamento, porque no céu não tem pecado e essas coisas aí. Então nós vamos estar na plenitude de Deus, no tempo de Deus. Ou seja, a partir do arrebatamento, literalmente, a gente vai entender o que é a liberdade dos filhos de Deus. Hoje, a gente vive entre aspas, né? Porque por mais que a gente declare uma liberdade, e nós temos liberdade em Cristo Jesus, né? Há algo ainda que tenta nos prender o tempo todo. Então, é quase com a liberdade caçada. Cristo nos liberta e os homens tentam nos aprisionar. Olha só, eu quero chegar aqui no Espírito Santo. E sabemos que toda a natureza criada até agora, Paulo dizendo, como em dores de parto, e não só isso, geme agora com dores de parto, ou seja, não só isso, mas nós mesmos, que temos as primícias, os primeiros frutos, né, do Espírito, gememos, ou seja, por mais que se tenham os frutos do Espírito, olha só o que ele está dizendo, nós somos cristãos, recebemos o Espírito Santo, temos a graça de Deus, mas olha o que ele diz, gememos, né, interiormente, ou seja, né, eu sempre digo, irmãos, eu sempre tenho o costume de dizer isso na igreja. Pode ser que seja algo aqui pessoal em casa, sei lá, mas né, vai que alguém, algum outro ser na vida sinta isso também. Tem dia, irmãos, que a gente acorda com coragem para tudo, querendo fazer tudo, chutando qualquer capeta que aparece pela frente, atropelando tudo, irmãos. A gente vai para cima mesmo. Tem dia que não dá vontade, tem dia que se tivesse um buraco para a gente entrar dentro, a gente entraria, não sairia mais. Então, tem dia que a gente se sente o menor ser da face da terra, ser mais inferiorizado que possa existir. Tem dia que a gente levanta para cima e sai da frente, irmãos. É assim que funciona. Então, é esse equilíbrio. É bem isso mesmo. Esse É equilíbrio. bem isso. Tem dia que eu devo de vontade de sair da cama. É bem isso mesmo. Então, esse equilíbrio que a gente busca em Cristo Jesus, né? Que Ele nos ajude, nos tire de... Cristo, irmãos, trazendo aqui para essa realidade, Cristo, por exemplo, ele se perturbou, irmãos. A alma dele ele se sentiu perturbado, né? Incomodado, aflito, antes de ir para a cruz. A Bíblia fala sobre isso, né? Ele suava gotas de sangue, mas ele se sentiu aflito. Ele passou pelo processo de aflição, ou seja, por quê? Por causa do pecado, daquilo que o homem se sujeitou. Né? Então entra debaixo disso. Mas aqui ele diz mais ainda, que ele está falando dele, né, que recebeu as primícias tal, do Espírito Santo, mas olha só, esperando, eu estou lendo o versículo de número 23 aqui de Romanos capítulo 8. Ele diz assim, parte B do versículo, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos. Olha só, irmãos, isso aqui é tremendo, hein? Nossa adoção como filhos, porque algumas pessoas comentam que nós somos filhos e prontos. Não, nós não somos filhos. Nós, voltando um pouco no texto, nós fomos... 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, eu gosto muito também dessa passagem, que nós fomos chamados das trevas para a luz para anunciar as virtudes daquele que nos chamou. Ou seja, nós fomos chamados das trevas para a luz. Romanos capítulo 8, versículo 14, diz que todos aqueles que são guiados por Deus, esses são filhos de Deus. Ou seja, e eles receberam um espírito, nesse meio texto, dentro desse contexto, ele diz que eles receberam, né, o espírito de adoção, a qual clamamos Abba Pai.
ou seja, recebemos o espírito de adoção, então significa que a partir de Adão passou a ser criatura, né, de Deus, e nós conseguimos essa filiação, né, a partir de Jesus Cristo, né, que foi também as primícias, né? A partir de Jesus Cristo, Deus passou então a ter filhos, né, ali não legítimos, legítimo é Jesus Cristo. Por isso que eu comentei, eu não quis adiantar, por isso que eu comentei sobre o fato de com Cristo as coisas são diferenciadas. Por exemplo, filhos, sou um filho hoje, Jesus também é filho, porém de uma forma diferenciada, né? Nós somos filhos porque recebemos o espírito de adoção, ou seja, então você percebe que Jesus, Deus ele enviou o seu Filho amado, mas ele enviou o Filho amado. Nesse envio até então, ele já veio na condição de filho. Ele recebeu a unção de Deus, a capacitação de Deus ali, se é que eu posso chamar assim, né? Dentro disso. Porém, o que a gente entende? A gente entende que ele veio na condição de filho já. Agora, esse é meu filho amado em que eu tenho prazer, o céu se abriu e por 3 vezes Deus falou essas coisas. Agora, nós recebemos um espírito, né, que é o Espírito Santo, de adoção, nós fomos adotados, saímos de criatura para ser, saímos do pecado para a santidade. Jesus não saiu de pecado, ele sempre foi santo. Então, dentro de Jesus Cristo, algumas coisas nós não podemos comparar, algumas sim, algumas não, né, na Bíblia. Então, a balança sempre, né? O que está querendo dizer? O que isso representa? É como a gente lê os evangelhos, por exemplo, tem coisa que não dá para se alinhar com Jesus Cristo, porque em partes ele cumpriu a lei, né, já trazendo a graça, nesse processo de transição. Então, No versículo 16 e 17 também testifica, né? 16, lê para nós, O irmão. mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros e cordeiros com Cristo, né? Ou seja, nós herdamos, né? Nas sequências ele fala sobre o fato de ser cordeiro, ou seja, o cordeiro é algo assim bem interessante, bem curioso. O cordeiro, assim, ele herda porque alguém herdou também. Ele deixou bem claro isso, né? Em outras falas que eu deixei aqui, eu disse assim, Jesus falou assim, e entra isso o cordeiro. Assim como eu venci, vocês também, assim como eu venci, assentei no trono de meu Pai, vocês, todo aquele que vencer, se assentará no meu trono. Né? Assim como eu venci, assentei no trono do meu Pai. Ou seja, assim como eu venci, eu herdei, vocês vão herdar comigo. Ou por minha causa, vamos dizer assim. Então, tudo é com ele e tudo através dele. As nossas orações, elas deixam bem claro, né? Em nome de Jesus, para que tenha efeito. Né? Tá bom? Olha o versículo, continua dizendo aqui, tal, esperando ansiosamente a adoção de filhos de Deus. Tá? Recebemos o Espírito, entregamos vida para Jesus, recebemos o Espírito Santo, fomos adotados. Tá? Então, tranquilo. A redenção do nosso corpo, ou seja, olha só, nós estamos esperando, né? Estamos ansiosos, aqui diz, pela redenção do nosso corpo, ou seja, para o dia do Senhor, o arrebatamento. Olha o que anseia dentro de nós, irmãos. Olha o que abala dentro de nós, irmãos. O desejo de sair desse. Uma vez eu estava conversando aqui com o vizinho sobre algumas coisas, né? E a vida como é que tá? Tá bem, graças a Deus, mas enfim, fazendo a oração de Elias aqui, né? Estou à disposição, Deus, né? 54 anos à disposição. O dia que o Senhor quiser levar, estou aqui. Ele, tá pedindo para morrer? Eu falei, pedindo para morrer eu não tô não, cara. Assim, mas para ser bem sincero, se eu sei que em outro lugar tem coisa melhor que aqui, bora lá. Eu falei, vamos lá. Eu falei, se a família está estruturada naquilo que foi passado para ela, os amigos, os irmãos, amém. Mas né, não é sempre que a gente vai estar junto, não. Eu comentei com ele, se eu sei que do outro lado tem um lugar melhor, opa, peraí. Aí eu tenho que colocar na balança as coisas. Eu não vou forçar ninguém a nada. Porém, também eu sei que não é pecado eu me colocar à disposição de Deus. Elias fez isso, né? Senhor, e aí, Senhor, lembra de mim. Mas olha só, sobre a redenção do nosso corpo. Aqui ele falando sobre arrebatamento. Aí olha só, pois nossa esperança, fomos salvos nessa esperança aqui. A gente foi salvo até então, a gente tem isso no coração, né? Temos isso como esperança. Mas esperança que se vê não é esperança.
quem espera por aquilo que está vendo, ou seja, mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos pacientemente, ou seja, da mesma forma, o Espírito, não vou nem fazer comentário sobre isso, sobre esse pacientemente, mas eu vou entrar aqui no Espírito Santo, senão não vai dar nem tempo. Da mesma forma, o Espírito Santo, com letra maiúscula, nos ajuda nas nossas ou em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. A gente não tem condição nem de orar, irmãos, se Deus não colocar palavras na nossa boca. A gente não sabe nada do outro mundo, do outro reino. Tudo é ensinado. Né? Jesus, ele foi, eu falo assim, nas falas de Jesus, ele dá muita deixa. Ele diz assim para os discípulos: o Espírito Santo ensinará a vocês todas as coisas. O meu pastor, um homem bem simples, irmãos, que me batizou, ele dizia assim para nós: se você não sabe orar, se você tem dificuldade de orar, olha o que ele dizia. Ele falou isso no culto de oração. Ele falou assim: começa a orar a Bíblia, ora a palavra, abre Salmos, começa a orar os textos bíblicos, falar aquilo com Deus, né? E Deus vai encher sua boca de palavras, vai encher teu coração, e você vai engrandecer o nome dele. Ele dizia: comece a engrandecer Jesus. Por quê, irmãos? A Bíblia diz que ninguém glorifica a Deus senão pelo Espírito Santo. Nós não sabemos absolutamente nada se do céu, irmãos, não for dado para a gente. Porque é um outro reino, um outro mundo, uma outra realidade. Aqui é carne, irmãos. Aqui é carne, irmãos. Aqui nasceu nesse mundo corrupto aqui, que meu irmão comentou. Nasceu nesse mundo corrupto. Ou seja, então, se ou ele nos dá aquilo que nós precisamos, ou a gente vai perecer, irmãos. É mais ou menos assim que funciona. Ou ele dá condição para nós. Jesus, ele foi bem claro, vou falar mais uma vez, quando ele disse: sem mim nada vocês podem fazer. Sem mim nada vocês podem fazer. Ou seja, nada é nada. A gente não tem condição de orar, a gente não tem condição de chegar diante de Deus, a gente não tem condição de entender um A daquilo que está escrito aqui. Se ele não mostrar, se ele não der, se ele não capacitar, se ele não encher, não tem condição de nada. Muito menos nesse momento que a gente está aqui ainda. Então, ou seja, não sabemos como orar, diz a Bíblia, né? Versículo de número 25. Né? Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos. Olha só, olha a semelhança de Jesus Cristo com o Espírito Santo. Olha só, ele falou em outro Consolador, vai fazer as suas anotações aí. Ele falou do outro Consolador, olha só. O que Jesus falou para os discípulos? O Espírito Santo, que vocês, né, o mundo não pode receber o Espírito Santo, mas vocês podem, vocês vão receber o Espírito Santo, o Espírito da verdade. A gente canta aqui, a gente canta, Jesus é o caminho. Eu só sei falar cantando, irmão, desculpa. Eu sei falar cantando. Poxa. Qual é que é o nome? A segunda parte da música. Canta aí, Ana. Fala, nossa, segunda parte da música. Pode cantar, pastor. Canta aí, puxa. Bora, pastor, ajudo. Ajuda eu aí. Qual é a música? Vou escrever aqui, Jesus é o caminho, cara. Eu tenho que falar essa letra. Jesus é o caminho. Heloísa Rosa. Olha só. Não, é interessante. É interessante. Ó. Aqui vai aparecer a letra aqui. Ih, cadê onde foi a minha internet aqui? Tá. Deixa eu diminuir aqui as letras. A letra ficou gigante. Aqui achei a letra. Ó, olha só, a gente canta essas coisas. Olha que lindo que a gente canta aqui, irmãos. Ó. Lá, segunda parte da música. Essa propaganda que judia da gente. Ó. Vós conheceis o caminho onde ó, se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Ó, é toda cheia de condição essa música, porque é palavra pura. Guardarei os meus mandamentos, e rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Ou seja, para quem que Ele vai dar outro Consolador, irmãos? É para os discípulos, é para os santos. Não está falando do mundo, de maneira nenhuma. Ele deixa bem claro aqui, olha só, que a gente canta aqui, ó. O Espírito da verdade, ou seja, o Espírito, Jesus falava em verdade, esse Espírito Santo é só a verdade, irmãos.
mentira confronta ele. E o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, mas ele habita em vós e estará em vós para sempre. Ou seja, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, irmãos. É exclusivo. A gente canta, eu falo, a gente canta coisa tão poderosa, e por isso que eu assim amo o louvor, por quê? Porque a gente canta, a gente declara, poder de Deus, palavra de Deus, isso é tremendo, sabe? E por isso que esses louvores Quem canta a hora 2 vezes, né? 2 vezes é maravilhoso. Por isso que a gente sai da igreja falando assim, ai, tô sentindo tão bem, mas claro que tá, você cantando tanta coisa assim, poxa, né? Você cantando tanta verdade, tanta palavra poderosa, você vai sentir bem mesmo, né? Então, ou seja, ele. Pastor, eu queria pedir uma permissão para colocar aqui algo que tocou no meu coração, pode ser? Sim, sim. Que é bastante. Na verdade, é a oração do próprio Jesus, né? Ao Pai, e que é praticamente uma declaração de amor a nós. E como foi falado anteriormente, né? Se não fora por Jesus, nós não teríamos acesso a Deus, né? E acredito que a misericórdia também não chegaria, não nos alcançaria. Então, eu vou ler aqui, João 17, de 12 a 17, né? Na verdade. João capítulo 17, versículo 12. Fala assim: durante meu tempo aqui com eles, Jesus falando, né? Eu os protegi com o poder do nome que me deste. Olha o tamanho do amor de Jesus por nós. Eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu. Acredito que ele está se referindo aos 12, né? Exceto aquele que estava a caminho da destruição, como as Escrituras haviam predito. Agora vou para a tua presença. Enquanto ainda estou no mundo, digo estas coisas para que eles tenham minha plena alegria em si mesmos. Eu lhes darei a tua palavra. E o mundo os odeia. Eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, assim como eu também não sou do mundo. E aí vem o versículo bem interessante, que é o 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são deste mundo, como eu não sou. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. E um pouquinho mais além, ali no 20, ele fala assim: não te peço apenas por estes discípulos. Aí essa é a parte mais linda, né? Tudo que Jesus fala e faz é lindo, mas olha só, versículo 20: não te peço apenas por estes discípulos, por esses 12, mas também por todos os que creram em mim por meio das mensagens dele. É ou não é uma declaração de amor de Jesus por cada um de nós, né? Olha o tamanho da importância que nós temos, né? Olha o quanto Jesus nos ama e o quanto nós somos queridos, né? De fato, fomos adotados através de Jesus e somos filhos amados do Pai, né? Mas o 21 é bem profundo também, hein? Qual? O 21, versículo 21. O 21, A fim, né? Conclui a aí, fim, Marcinho. a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em Só. ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E o que está faltando verdadeiramente é esse amor um pelos outros. Não falo ao mundo, dentro das igrejas, né? O amor verdadeiro, esse amor querido, não importa de congregação que seja uma ou seja o A, B, C, mas o amor em saber, não importa. O amor verdadeiro é esse, porque nós somos um, nós somos a igreja. Deus não vem buscar placa, né? Ele vem buscar um povo que tem o verdadeiro amor no coração. E o amor, eu acho que não tem um dom maior do que esse, que é amar. É ter amor. É o que falta Né? hoje em dia. E hoje em dia nas igrejas tem muita assim coisa com os irmãos. Não temos que olhar para o defeito dos irmãos. Quando vemos algum defeito, temos que orar por eles, né? Esse é o verdadeiro amor, né? É muito lindo esse versículo todo. Muito bonito.
Realmente é uma música, né? Dá para fazer uma música. Agora eu sou das antigas, pastor, tem aquela parte. Não sou do mundo eu não sou. Eu acho que é do tempo do pastor também, Meu Deus, também. Meu das Deus igrejas também. assim, bem tradicionais, né? Não É. sou do mundo eu não sou. Não sou do mundo, porque Cristo me salvou. Aí sim, benção. Glória a Deus. E eu grifei, né, um, um texto, né, umas palavras daquilo que a Ana comentou, né, sobre esses dois reinos, né? Reino das trevas e reino da luz, né? Jesus falando ali diretamente com o Pai. Olha só, olha o que Jesus disse. Ele falando a respeito de dois reinos, né? Ele disse assim: o mundo os odeia, ou seja, por causa do sistema, né? Dos reinos diferenciados, né? Reino de cima e reino de baixo, os valores, os princípios, né? É, é muito forte, né? O- o- as falas de Jesus, né? São muito explicativas, ele fala muitas coisas em tão pouco espaço de tempo, né? É tremendo. Os comentários de Jesus é coisa maravilhosa. Mas é bem isso mesmo, é bem isso mesmo. Mas assim, quando a gente, por exemplo, só colocar um parênteses aqui, eu vou estar daqui a pouco encerrando. Não deu tempo de a gente terminar o versículo 5, mas enfim. ah, Quando a gente fala assim a respeito de igreja, eu vou encerrar com essa fala, a gente vê assim, por exemplo, um lugar literalmente, é como, por exemplo, eu chamo de um hospital espiritual, né? E no hospital, por exemplo, pessoas chegam, né? E elas às vezes acabam saindo com o mesmo problema, com a mesma enfermidade. Às vezes o tratamento é diferenciado, às vezes ela faz um tratamento em casa, às vezes algumas ficam internadas, no casos mais sérios, né? Mas no hospital tem pessoas que saem de lá e no caixão, né? Outras contraem vírus, né? Contraem bactérias e outras. Meu pai foi para o hospital, não estava ruim, pegou bactéria, morreu lá mesmo. Então, assim, é um hospital espiritual, só que assim, as pessoas que elas chegam na igreja, muitas vezes, elas, não defendendo nem justificando, claro que não, mas assim, elas chegam na igreja, elas não têm dimensão do que é tudo isso. Elas não têm ideia do que é tudo isso. Elas, por exemplo, a gente está na igreja de número X de pessoas, mas é onde eles estão, né? Então, as pessoas elas não têm ideia exatamente do que é o reino de Deus. Muitas vezes elas não têm. Elas não pararam para pensar ainda, por exemplo, a respeito do que Jesus ele realmente fez por cada um de nós. Elas não têm ideia de quem é Jesus Cristo, de quem é Deus, do que tudo aquilo que aconteceu 2000 anos atrás e do que refletiu na nossa vida. Elas não têm ideia de onde realmente Deus tirou elas e para onde era que ia esse caminho e o que ele fez na vida de cada uma delas. Elas não têm ideia, isso não tem preço. Não tem preço. Paulo fala sobre isso, o amor de Cristo nos constrange. Não tem preço isso. Não tem valor, não tem nem o que dizer para Cristo sobre isso, sobre o que ele fez por nós. Agora, quando a gente chega assim na igreja, por exemplo, há essa desarmonia, vamos dizer assim, em um ambiente que supostamente não deveria existir. Mas por quê? Quando, por exemplo, a pessoa ela, por várias questões, né? Cultura, cada um veio de um lugar diferente, cultura diferente, enfim, costume diferente, tudo diferente, chega em todos para se ajuntar, para se unir. Então a gente vê que tem algumas coisas aí mesmo. E Deus não tirou isso de nós, literalmente. Ele nos deu algo novo, mas não tirou coisa de nós. A gente vai precisar lutar contra o velho homem todo dia. E só que dentro desse hospital espiritual, algumas pessoas têm mais condição para tomar remédio, outras não. Né? Remédio que é a palavra de Deus, que é a oração, que é louvor, que é o seu jejum, os seus momentos de consagração, enfim, seus particulares com Deus. Outras pessoas não. Tem gente que vai no médico e acaba tomando remédio, esqueci. É um tratamento em casa, só não está internado, mas é um tratamento em casa, né? Tem que acompanhar, tomando remédio e tal, para funcionar realmente o tratamento. E só que assim, no mundo espiritual, por exemplo, no mundo físico pode ser que, né, algumas células lá vençam as outras, tal, e ela acaba sarando. No mundo espiritual, assim, tudo é cronometrado, tudo é contado, tudo é olhado de perto.
Então, por exemplo, se eu não tenho meu tempo com Deus, eu tenho uma deficiência. Possivelmente, dentro dessa deficiência, eu posso ter algum problema futuro, sabe? Isso pode me trazer, sabe, complicações. Então, quando a gente fala assim, igreja, por exemplo, o remédio diz, né? A bula do remédio diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Diz isso a bula do remédio, né? Da receita aqui, né? Que tá para nós, né? Mas a gente acaba olhando mais os outros por quê? É uma série de coisas, né? Porque, por exemplo, algumas coisas em nós ainda não foram tratadas. Né? É uma série de coisas, algumas coisas em nós não foram tratadas. Existe o costume do homem, por exemplo, de querer comparar tudo com aquilo que faz com o padrão de vida pessoal. É uma série de, parece ser coisas assim, são muitas coisas para serem tratadas, mas nada quase é cuidado, porque muitas vezes também não se permite ser cuidado. Né? Um exemplo bem simples assim é quando você comenta uma coisa com alguém, ó, dentro da simplicidade, dentro daquilo que é muito suave, alguém diz assim: se fosse eu faria assim. Você vê? É comparação, né, com coisas assim totalmente diferentes. Não é e não pode ser tratado assim, porque é outro paciente e tem que ser tratado de outra maneira. Então, a visão que se tem acaba se tornando, né, de igreja, acaba se tornando isso, né, acaba se tornando um tribunal, um lugar de julgamentos, né, e de rejeição, de um sai por causa do outro, ao invés de se achegar realmente. Enfim, mas porque a gente acaba, infelizmente, vou falar a gente, né? Acaba não conhecendo literalmente de Cristo, não conhecendo nosso lugar em Cristo, e acaba a gente perdendo nós de Deus e outras pessoas também. A gente acaba, infelizmente, perdendo, às vezes, com o nosso jeito de ser, né? Que a gente acaba mais afastando do que, às vezes, trazendo para nós, né? A gente nunca pergunta se o outro está bem, querendo saber se a pessoa está bem. A gente pergunta, daqui a pouco a gente começa a falar em cima, nem dá espaço para a pessoa falar se está bem ou não. E a gente nem procura, por exemplo, entender a pessoa, para você ter ideia. A gente já vai dando o diagnóstico. A pessoa nem quer ouvir, ela quer falar só. A gente não tem ombro. Eu falo sempre, eu falo assim na qualidade de pastor. Às vezes a gente não tem ombro para a pessoa chorar. Porque a gente quer falar, a gente quer dar conselho, a gente quer mostrar que a gente liberou alguma palavra sábia sobre aquela pessoa, e na verdade não é isso. Às vezes a pessoa não precisa disso. Eu fui uma vez num velório de um amigo nosso. Eu vou chamar de amigo nosso, casado com a minha cunhada, mas amigo nosso. Aí a menina dele, eu vou encerrar com essa fala aí, a gente vai estar encerrando, tá? Aí morreu a filhinha dele, nasceu já, assim, puxa, né, tava com problema já, aí perdeu o líquido, tá, enfim, foi aquele parto, né, desagradável e morreu. Saiu da maternidade pro cemitério. Mas olha só que interessante. E o pai, ele fez questão de registrar a menina, pra você ter ideia. Tanto que ele queria. Ele registrou a criança. E nós fomos num cemitério. O cara não tinha o que falar, meu. Você vai falar o quê? O cara de Deus, eu não tenho o que falar. E eu não falei nada. Só que onde ele ia, eu tava junto. Entendeu? A mãe lá, claro, a mulher é um pouco mais sentimental, né? Umas expressões a mais. Mas assim, onde a mãe tava, eu tava junto. Onde o pai tava, né? Eu tava junto, abraçado com ele e tal. Não falei um A. Não falei um A. Eu não tinha o que dizer. Eu falei, cara, eu vou ficar quieto. Se ele comentar alguma coisa, eu comento em cima daquilo que ele falou. Mas de mim, eu não vou falar nada. E aí foi, né? E aí terminou o, o, o processo lá, né? Do ritual, do sepultamento. Aí no outro dia, eu encontrei com ele. Ele falou assim para mim, falou assim, rapaz, eu acho que a melhor coisa que você fez foi não falar nada. Ele falou assim, porque eu não estava afim de ouvir nada. Eu só queria chorar. Eu só queria dentro de mim. Eu tá dentro de mim. Eu só queria aquele momento para mim mesmo. Ele falou assim, para mim você foi um ombro amigo, porque eu não estava querendo ouvir nada de ninguém. Ele falou, acho que se eu ouvisse uma coisa de alguém, eu não sei o que ia acontecer ali, porque eu já não estava bem. Mas eu queria, eu mesmo, dentro de mim, conversar comigo mesmo, conversar com Deus e tentar entender alguma coisa, mas, ou seja, a gente às vezes tem essa dificuldade de ouvir. A gente acha que ouvir, eu vou encerrar agora eu vou encerrar. A gente acha que ouvir e não dar resposta, a gente se acha inferiorizado. Você entende? Se eu não der resposta, eu vou me sentir inferior. Nossa. É o teu lugar.
é de ouvir. Ah, sabe, Tiago fala sobre isso, né? Tardios para é pronto para ouvir, né? Tardio para falar e tardio para irar. Ou seja, a gente esquece que agir conforme necessidade. Se necessidade é falar, vamos falar. Se necessidade é ouvir, vamos ouvir. Né? Mas enfim, necessidade agora é terminar, mas não, a gente não vai terminar. Tá bom? Vou deixar vocês à vontade que eu já encerrei minha fala de hoje. Tá bom? Obrigado pela participação de todos. Forte abraço. Amém, A pastor. gente que agradece, Nós pastor. que Muito bom. agradecemos. Foi uma Obrigada. bênção. Boa noite a Deus todos. Deus abençoe. abençoe Boa cada um de noite a vocês. todos. Boa noite, Boa queridos. noite, Deus abençoe. Bom descanso a todos. Até sexta, se Deus quiser. Se Amém. Deus quiser. Amém. Até sexta. Deixa eu encerrar aqui minha gravação. Vou achar o campo aqui da gravação. Achei. Para a gravação.